Capítulo 1. Na primavera de 1992, lembro-me de que foi perto da Páscoa. Um extraordinário fenômeno ocorreu em minha vida. Deus começou a falar com você, por meu intermédio. Deixe-me explicar. Naquela época, eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia ser um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas, que raramente enviava, peguei o meu bloco amarelo de papel ao maço e comecei a transcrever minhas emoções. Então, em vez de outra carta para outra pessoa que eu imaginava que estava me vitimando, achei que deveria ir direto à fonte, ao maior vitimador de todos. Decidi escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com irritação. Por que a minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria sempre tendo problemas financeiros? Por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer ter uma vida tão difícil? Para minha surpresa, quando escrevi a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr de lado a caneta, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir, por isso decidi deixá-la vir, e ela veio. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas, ou isso é apenas um desabafo? Eu pisquei os olhos, e então minha mente deu uma resposta. Eu a escrevi também. Ambas as coisas. É claro que é um desabafo. Mas se essas perguntas têm respostas, com os diabos, tenho certeza de que quero ouvi-las. Você se refere aos diabos para afirmar a sua certeza em relação a muitas coisas. Não seria melhor referir-se ao céu? E eu escrevi. O que isso quer dizer? Sem perceber, tinha começado uma conversa, e eu não escrevia como se fosse um ditado. Essa conversa continuou durante 3 anos, e na época eu não sabia o que estava acontecendo. As respostas para as perguntas que fazia só me ocorriam depois que eu terminava de transcrevê-las e expressar os meus pensamentos. Frequentemente vinham mais rápido do que eu podia escrever, e tinha de me apressar para evitar saltos. Quando ficava confuso, eu perdia a sensação de que as palavras vinham de outro lugar. Pousava a caneta e interrompia o diálogo até sentir-me novamente inspirado. Lamento, mas essa é a única palavra que realmente se encaixa aqui. A voltar ao bloco amarelo de papel ao maço e recomeçar a escrever. Essas conversas ainda são mantidas enquanto escrevo isto, e grande parte delas é encontrada nas páginas a seguir, nas quais há um surpreendente diálogo que a princípio coloquei em dúvida e depois pensei que tinha um valor pessoal. Agora entendo que não se dirigia apenas a mim, mas também a você e a todos os ouvintes deste audiolivro, porque minhas perguntas são suas. Quero que você participe deste diálogo o mais rápido possível, porque o que realmente importa não é a minha história, mas a sua. Foi a história da sua vida que o trouxe aqui. É para a sua experiência pessoal que este audiolivro é importante. Caso contrário, você não estaria ouvindo-o agora. Então, vamos participar do diálogo com uma pergunta que fiz a mim mesmo durante muito tempo. Como e com quem Deus fala? Quando a fiz a Ele, eis a resposta que recebi. Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem ouve. Intrigado, pedi a Deus para explicar melhor.
Ele disse: em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por esse motivo, não me comunico apenas através de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes é difícil descobrir os sentimentos e, com frequência, ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Eu lhe mostrarei como, novamente se quiser. Eu disse a Deus que queria, mas que nesse momento preferia uma resposta completa para a minha primeira pergunta. Ele continuou: eu também me comunico através do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico através do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meios de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e a experiência falham, uso palavras. As palavras são de fato o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão. E por que isso ocorre? Devido a que as palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo, a experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso, eu lhe permiti outros meios de saber, e estes se chamam sentimentos e também pensamentos. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouca à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que, quando a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer o contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade representam o que efetiva e intuitivamente sabe sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar este conhecimento e frequentemente o confundem. Então, esses são os meios pelos quais eu me comunico, mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. Muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causas que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outras fontes. Isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Agora a diferenciação se torna fácil, porque não deveria ser difícil nem mesmo para o aprendiz identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhes estas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele a que chamam de amor. Alegria, verdade, amor. Os três são intercambiáveis e um sempre leva ao outro.
não importa em que ordem isso ocorre. Com essas orientações, é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se as minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são, algumas porque parecem boas demais para serem verdade, outras porque parecem difíceis demais de seguir, muitas porque simplesmente são mal interpretadas, a maioria porque não é captada. Meu mensageiro mais poderoso é a experiência, e até mesmo isso vocês ignoram, especialmente isso. Seu mundo não estaria nas condições atuais se vocês apenas tivessem prestado atenção às suas experiências. O resultado de não prestarem atenção a elas é que continuam a repeti-las, porque o meu objetivo não deixará de ser atingido e minha vontade não será ignorada. Vocês entenderão a mensagem, cedo ou tarde. Porém, eu não os forçarei a isso, nunca, porque eu lhes dei o livre-arbítrio, o poder de decidir livremente, e nunca o tirarei de vocês. E então continuarei a enviar-lhes a mesma mensagem através dos milênios e a qualquer parte do universo em que estejam. Eu as enviarei continuamente, até que as recebam. Preste atenção a elas e as considerem suas. Eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos. Não poderão deixar de ouvi-las se realmente prestarem atenção. Não poderão ignorá-las quando realmente as ouvirem. Desta forma, nossa comunicação de fato começará, porque no passado vocês apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora posso responder-lhes até mesmo da forma como faço aqui. Como posso saber se essa comunicação é de Deus, que não é fruto da minha própria imaginação? Qual seria a diferença? Não percebe que eu poderia com a mesma facilidade usar a sua imaginação como qualquer outra coisa? Eu lhe darei a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras ou os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido, usando um meio ou vários. Você saberá que essas palavras são minhas porque, por sua própria conta, nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Com quem Deus se comunica? A pessoas e ocasiões especiais? Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas delas a responsabilidade de ouvir e ainda mais de captar, o que é outra coisa, a minha mensagem, permitindo-lhes aceitar a palavra de outras para tudo. Elas não têm que me ouvir, porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre todos os assuntos e têm a elas para dar atenção. Mas ouvindo o que outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo pelo qual poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que as está recebendo diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação das outras pessoas, até mesmo das que viveram há 2000 anos, do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo neste exato momento. Ainda assim, eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus, uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você que me convidou, porque fui a você agora dessa forma, atendendo a um pedido seu. Porque algumas pessoas que veem em Cristo um exemplo parecem comunicar-se mais com o Senhor do que outras? Porque desejam de fato ouvir, manter os canais de comunicação abertos, mesmo quando isso parece assustador, loucura ou totalmente errado.
Deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Vá em frente e haja de acordo com tudo o que sabe, mas observe que vocês têm feito isso desde o início dos tempos e veja como o mundo está. É óbvio que você deixou passar alguma coisa, que há algo que não entende. O que você entende deve parecer-lhe certo, porque certo é o termo que usa para designar aquilo com que concorda. Por esta razão, aquilo que você não entende parecerá, em princípio, errado. O único modo de evitar isso é perguntar-se: o que aconteceria se tudo o que eu achava errado, na verdade estivesse certo? Todo grande cientista tem conhecimento deste fato. Quando o que um cientista faz não dá certo, ele parte de novas hipóteses e recomeça. Todas as grandes descobertas foram feitas a partir da hipótese de não estar certo. E é isso que é preciso aqui. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Mas minha verdade sobre Deus vem de vós. Quem disse isso? Os outros. Que outros? Líderes, pastores, rabinos, padres, livros, a Bíblia. Pelo amor de Deus! Essas fontes não são competentes. Não? Não. Então quais são? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram os seus mestres ou do que leu nos livros, esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Há tantas coisas que eu quero dizer e perguntar. Não sei por onde começar. Por exemplo, por que o Senhor não se revela? Se realmente existe um Deus e o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Eu tenho feito isso repetidamente e estou fazendo de novo agora. Não, quero dizer, através de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer agora diante dos meus olhos? Eu estou fazendo isso. Onde? Em todos os lugares para onde olhar. Não, quero dizer, de um modo incontestável, que nenhum homem poderia negar. E qual seria? Sob que forma gostaria que eu aparecesse? A forma que o Senhor tem. Isso seria impossível, porque não tem uma forma que vocês conheçam. Poderia adotar uma forma que seriam capazes de conhecer. Mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, não uma dentre muitas. As pessoas acreditam que eu sou como elas me veem, em vez de como não veem. Mas eu sou o grande invisível, não aquilo em que me transformo em um determinado momento. Em certo sentido, eu sou aquilo que não sou, e é do não ser que eu venho, e para onde sempre retorno. Porém, quando eu assumo uma determinada forma, em que penso que as pessoas podem me reconhecer, elas me atribuem essa forma para todo o sempre. E se eu aparecesse sobre outra forma para outras pessoas, as primeiras diriam que não apareci para as segundas, porque minha forma e minhas palavras não foram as mesmas. Então, como poderia ter sido eu? Portanto, o que importa não é o modo ou a forma como me revelo. Seja qual for o modo e a forma que eu assumir, não serão incontestáveis.
Mas se o Senhor fizesse algo que provasse sem dúvida alguma quem é, ainda existiriam aqueles que diriam que era o demônio, ou simplesmente a imaginação de alguém, ou que a causa era qualquer outra que não eu. Se eu me revelasse como Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra, e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam: deve ter sido Satanás. E é assim que deve ser, porque Deus não revela a si próprio através de observação externa, mas através de experiência interna. Quando a experiência interna revela Deus, a observação externa não é necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Portanto, se a revelação for pedida, não poderá ser obtida, porque o ato de pedir é uma afirmação de que ela não existe, de que nada de Deus está sendo agora revelado. Tal afirmação produz a experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo, sua palavra é produtiva, e seu pensamento e sua palavra juntos produzem de modo muito eficaz a sua realidade. Por isso, sua experiência será a de que Deus não está sendo agora revelado, porque se estivesse, você não pediria a Ele que se revelasse. Isso significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo na verdade nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagem atuais, deste modo: você não terá aquilo que pedir, e tampouco pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência, e você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo, em sua realidade. Desse modo, a oração correta nunca é de súplica, mas de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus, uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então nunca suplique, agradeça. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e amargura. A gratidão não pode ser usada como meio de manipular Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser, obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem porque eu disse isso. Porque eu disse que antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhece, que tudo o que escolher, escolhendo em meu nome, terá.